publicou 2 livros a respeito, né? Então você está bem inteirado a respeito desse episódio, né? Então a gente gostaria que você pudesse dar para a gente um relato, que você esmiuçasse para nós toda essa ocorrência, como tudo começou. Todo mundo está muito curioso para isso. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é um prazer receber vocês aqui em Foguete, né? Fico muito contente e feliz de saber que quanto mais pessoas se interessam por essa história polêmica e ainda uma incógnita, né? Um quebra-cabeça a ser montado, ainda faltam peças para se encaixar nessa história. E aí é que eu fico feliz, porque quanto mais pessoas se interessarem, mais a gente consegue, não permite que a história caia no esquecimento. A gente mantém essa história viva, até porque eu acredito muito no desfecho, né? Eu, há quase 10 anos eu venho trabalhando nessa história, né? E venho com um objetivo, com uma meta de concluir, de achar respostas, de encontrar, até por conta do sofrimento da família, né, que permanece até hoje, e eles querem também encerrar a missão deles aqui na Terra, sabendo o que aconteceu com o filho, né, os pais que moram em São Paulo. Então eu tive essa oportunidade de me deparar, de me encontrar com essa história do Marco Aurélio, quando trabalhava como guia de turismo, né? Eu fiz técnico em turismo antes da minha faculdade de jornalismo e depois trabalhei 8 anos subindo e descendo a Mantiqueira, especificamente o Pico dos Marins, fazendo a travessia também Marins-Itaguaré, que essa travessia ela são 2 noites e 3 dias. 2 noites e 3 dias, fazendo a travessia Marins-Itaguaré. O Marins é o nosso ponto mais alto do estado de São Paulo, 2.422 de altitude. E eu muitas vezes tive a oportunidade de levar turistas para lá, de diversas idades. Dormi lá, acampei lá, fazia bate e volta, 3 horas e meia, aproximadamente 3 horas e meia de subida. 3 horas e meia de subida, né? Caminhada forte. Uma caminhada forte. Pedra sobre pedra, né? A vegetação ela está bem baixa. A gente pega de mata fechada mais aproximadamente uns 40 minutos de caminhada em mata fechada, e o resto é tudo montanha mesmo, rocha, né? O período aqui mais... a temporada de montanha nossa aqui é inverno, por conta de ser um inverno seco, não chove muito, né? Mais seguro de se escalar. Mais seguro de se escalar, propício para atividade de montanha, de escalada, aqui, né? Porque a gente não corre o risco de pegar tempestade. Eu, por exemplo, já peguei lá em cima ventos de 100 km por hora. Não deve ser muito agradável. É uma coisa muito louca mesmo, né? Você vira pipa se não tomar cuidado. E tem situações assim lá que você, quando baixa uma neblina muito forte, você pega uma tempestade lá, você põe a mão aqui na sua frente, você não enxerga a mão. Né? Então você tem que sentar e ficar. Onde você está, você para. Senta, espera, não sai do lugar. Não sai do lugar, não tem jeito. E já houve vários casos, né, aqui nos Marins, pessoas que vêm como aventureiros, não contratam guias, não contratam pessoas especializadas e acham que o grau de dificuldade é fácil, né? Porque lá o grau de dificuldade é médio, né? Nós não temos ângulo de 90 graus, então não se usa equipamento de rapel, não se faz... Não tem ângulo negativo, não nada. Tem, não. Tem a outra vertente, sim, a vertente que se sobe, que se faz o que nós chamamos de escalaminhada, umas 3 horas e meia de subida, sai de madrugada, chega lá, curte todo o visual, toda a natureza. Essas 3 horas e meia já é considerando os tempos de parada. Ah, sim, tá. Para uma foto, para um lanche, para respirar, até chegar no topo dele. Mas essa caminhada, existe outras que a pessoa pode, quem não conhece muito bem, pode se perder? Vocês têm uma... Existe a trilha batida, picada, aberta em 1952,
essa trilha perdura até hoje, mas existem vários outros caminhos, ali é muito fácil de se perder. Quem não conhece a trilha principal se perde fácil e acaba saindo em abismos, precipícios. É muito fácil de se chegar a um lugar assim que você se depara com... não tem mais acesso. E acontece muito de pessoas virem para cá para se aventurar. Direto o telejornal dá notícias de pessoas que ficaram desesperadas lá em cima. A grande... o socorro das pessoas lá em cima é o celular, que pega muito bem. E muitas vezes as pessoas ligam para o corpo de bombeiros que vem de Itajubá e já vem com helicóptero para fazer o resgate. O que eu comecei a fazer? Comecei a procurar pessoas que trabalharam nas buscas do garoto Marco-Aurélio. Porque isso aconteceu no dia 8 de junho de 1985. Resumindo, 4 garotos de 15 anos de idade, mais um chefe espanhol, já no Brasil há um tempo, todos escoteiros. De 36, todos escoteiros. Eles faziam parte do grupo Olivetano, de São Paulo. Número 240 era o número do grupo. E eles vieram no dia 6 de junho de 85 com o objetivo de subir o Marins. Até a subida era para medir o grau de conhecimento dos garotos, para que eles se tornassem sênior, passassem de escoteiro a sênior. Né? Então, além do desafio de subir o Marins, uma vez alcançado o topo, segundo o chefe Juan, eles seriam qualificados como sênior. Uma prova de graduação. Exatamente. E aí eles vieram no dia 6, chegaram aqui, encontraram o chefe escoteiro de piquete, que os conduziu até o local, apresentou eles ao senhor Afonso, que era um senhor que morava no mato. Esse senhor era mateiro, esse senhor conhecia muito bem a região, e esse senhor estava, a pedido do chefe escoteiro de piquete, preparado para subir com eles. Né? E num primeiro momento, no dia, eles dormiram de 6 para 7, de 7 para 8. 8 de junho era a subida. Eles saíram por volta de 8 da manhã. E negaram o acompanhamento do seu Afonso. Né? O chefe, que era o líder, rejeitaram. O chefe rejeitou, falou que não precisava, que ele era capaz, que sozinho ele conseguia. E já na subida, eles se perderam. Porque isso é cálculo. A gente faz um cálculo assim, eles saíram às 8 da manhã da base. Tá? Eles atingiram 1.200 metros de altitude às 2 horas da tarde, quando aconteceu o acidente na perna do garoto Oswaldo. Quer dizer, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 horas para atingir 1.200. Descreva esse acidente. Então, esse acidente aconteceu o seguinte. Primeiro, esse tempo é um absurdo. Né? 6 horas não se leva 6 horas da base até 1.200 metros. É muito tempo. É muito tempo. Normalmente você faz em quanto tempo? Uma subida? Que eu faço em 1 hora. Então realmente. Ficaram 5 horas perdidos praticamente. Eles se perderam na subida. E aí, quando esse acidente narrado pelo Oswaldo Lobeiro, o Oswaldo bateu o joelho numa pedra. E aí inviabilizou a excursão até o Marins. Eles decidiram retornar. Segundo o relato dos companheiros do Oswaldo, o Oswaldo ele chorava muito, gritava de dor, que ele não conseguia caminhar e tal. Então eles decidiram voltar. Nesse retorno, o Marco Aurélio pede para o chefe para ele descer na frente. Olha, o senhor me autoriza a descer na frente, eu chego lá no acampamento, providencio socorro imediato para o meu colega que vem vindo atrás e etc. O Juan não consultou os outros colegas, agiu arbitrariamente, até por conta de infração nas regras do escotismo, porque jamais se permite que alguém saia sozinho, né? Até a regra do militarismo é que sempre em 2. Né? Sempre em 2, nunca um vai sozinho. E aí ele permitiu que Marco Aurélio fosse com um giz e um apito. Marco Aurélio
começou o giz para fazer sinal de trilha, por onde ele passava ele rabiscava a pedra com o número 240, e o apito para ser localizado pelo som. E esse 240 ele foi visto em 3 pedras depois que o Marco Aurélio se distanciou, se separou do grupo. Depois a umidade era muito grande, o inverno muito tenso, apagou esses sinais de trilha, né? Eles foram apagados. E aí o Marco Aurélio, depois de uns 15, 20 minutos que ele se separa do grupo, o Marco Aurélio não foi visto mais pelos companheiros, eles não conseguiram mais ter visão do Marco Aurélio. E aí o Juan se perde também, porque eles encontraram, segundo eles estavam transportando o Oswaldo numa maca. Dúvida também, porque não se sabe onde ele tirou a madeira para se improvisar essa maca com camisa. Eles ainda estavam na área de pedra. Eles ainda estavam na área de pedra, só pedra, não tinha vegetação. Então o que acontece nessa descida? Eles chegam num momento que tinha uma bifurcação entre as pedras. E ali o Juan diz, olha, não dá pra gente passar para o caminho da esquerda. E os garotos interpelam ele, dizendo, olha, tem um sinal de trilha aqui, e o Marco Aurélio pegou o caminho da direita. E o Juan, para não demonstrar que estava perdido para os garotos, ele fala, não, nós vamos pegar o da esquerda, e esse caminho da esquerda vai se encontrar com esse que o Marco Aurélio pegou lá na frente. E eles pegaram o caminho da esquerda e seguiram. Que conclusão? Esse é o relato dele. Tá. Passaram a madrugada inteira, quer dizer, o acidente aconteceu às 14 horas. Eles passaram a madrugada inteirinha perdidos, temperatura abaixo de 0, os garotos correndo risco de sofrer com a hipotermia ali, né? O Juan mantendo eles andando para esquentar o corpo, se afastaram aproximadamente 10 quilômetros do local, e aí quando eles chegam numa casa de um senhor, esse senhor diz para eles, olha, vocês estão a 10 quilômetros de distância da casa do seu Afonso, onde o acampamento estava montado. E aí eles retornam, né, pegam o sentido apontado pelo senhor e vão a caminho. 5h30 da manhã eles chegam no acampamento. Abrem o zíper da barraca já esperando o seguinte, nós não chegamos, mas o Marco Aurélio chegou com eles. Ele está na barraca. E eles foram direto na barraca. Abriram, não acharam. O Juan colocou os 3 garotos para descansar, porque estavam exaustos pela madrugada toda, e voltou sozinho para procurar o Marco Aurélio na mata. Ele ficou 4 horas. Ele nem sequer... De novo, saiu sozinho. Sozinho. Ele nem sequer foi até a casa do seu Afonso perguntar ao seu Afonso. Que as barracas estavam aqui, a casa do seu Afonso aqui. As barracas foram montadas no quintal da casa do seu Afonso. Sim, próximo demais. Ele nem sequer foi lá bater e chamar o seu Afonso. Olha, o senhor não viu o menino? O menino não chegou, o garoto... Não, ou o senhor não vai comigo porque o menino está desaparecido e ninguém melhor do que o senhor que conhece essa região, esses matos, essas coisas. Né? Não, ele foi sozinho. Foi sozinho para contrariar. Então ficou... Aí só com esse detalhe de que o menino acidentado voltou a caminhar. O garoto... aí que vem depois, mais pra frente, quando o médico é que vai fazer a análise na perna do garoto Oswaldo, ele fala que o Oswaldo não se machucou nada, que a perna dele era grossa mesmo, porque assim, durante a madrugada, é curioso quando aparece no inquérito, porque como é que o Oswaldo conseguiu andar, então? Se ele estava tão mal, assim. E aí o próprio Oswaldo fala, e o Juan evidencia essa fala dele, que com o frio e tal, que anestesiou. O frio fez com que aquela dor se anestesiasse. E ele conseguiu caminhar. Depois, mais à frente, quando ele chega na casa do chefe, aqui em Piquete, chefe escoteiro de Piquete, é chamado um médico para examinar a perna dele. E aí esse médico fala, olha, a perna dele tem leves escoriações e arranhões de uma vegetação espinhosa. Mas a perna dele não tem luxação, mas a perna dele está inchada. Não, a perna dele é grossa. Isso o médico dá lá, a perna dele é grossa, não está inchada, não tem luxação e só apresenta leves escoriações e arranhões da vegetação espinhosa. Esse é o que o médico frisa. Um buraco no depoimento. É um buraco. Não fecha. Não fecha. O depoimento não fecha com relação a isso. Mas aí na noite, quando o Juan volta, às 4 horas, o Juan vem e eles se encontram na casa do seu Afonso.
A essa altura, aproximadamente umas 6 pessoas de piquete já estavam sabendo do fato. Tá? Os pais do Marco Aurélio só foram tomar conhecimento 48 horas depois. Tá? Então, umas 6 pessoas de piquete, tentando resolver e achar o menino, foram para a base. E lá na base, a operação se deu ali na casa do seu Afonso e nas imediações. Na noite do dia 8, Marco Aurélio desaparece dia 8, na noite do dia 8 eles fizeram uma busca ali nas imediações, não acharam nada, decidiram retornar para a cidade. Vamos voltar para Piquete. Juan, mas os garotos não podem ficar aqui. Vamos voltar. Lá da casa do chefe Gugu, a gente liga para os pais em São Paulo e comunica o fato. Nessa noite, antes deles entrarem numa Kombi para descer, eram por volta de 8, 8 e meia da noite, segundo o inquérito, e eles estavam, a dona Maria, esposa do seu Afonso, fez uma sopa muito quente, era muito frio, ela fez uma sopa no fogão a lenha, e eles estavam lá saboreando essa sopa e tal, se alimentando, quando de repente, nesse horário, eles escutaram primeiro o apito. Eles escutaram o apito do meio da mata. Aonde que foi isso? Depois na que casa já do tinha seu dado- Afonso? Que era onde eles estavam na uma companhia. fotografia aqui que fica mais fácil de vocês visualizar. Essa foto aqui, ela mostra perfeitamente o local. Nossa, ele tem dois filhos. Esse é o irmão gêmeo do Marco Aurélio. Eu estou entrevistando ele aqui. Aqui é a casinha do seu Afonso. Sim. Essa é a casinha dele. Onde o acampamento... Então, estava- o quintal dele é isso aqui. Sim. Pode ver que a vegetação está aqui atrás. Sim. Né? Então, aqui eles estavam todos nessa casinha aqui. Né? Uhum. E Quando nessa... eles pegaram o abrigo, quando eles... eles montaram o acampamento aqui. Hum. Né? Nesse quintal aqui. Uhum. E aqui é a casa do seu Afonso. Aqui é a vegetação atrás. E eles ouviram o apito nessa direção aqui da casa. No meio desse mato aqui. Eles ouviram o apito. Lá pra trás. Lá para trás. Uhum. Aí do apito, questão de segundos, o grito. Ouviram um grito. Que 2 dos garotos, o Ricardo Salvione e o Oswaldo Lobeiro, eles afirmam ter sido o grito do Marco Aurélio, que a voz era dele. No momento em que eles saem, eles veem a luz. O Ricardo e o Oswaldo. Todos. Ah. O Juan viu a luz. Ah, o Todos Juan, foi- O Ricardo, seu Oswaldo. Afonso viu a luz. Todos viram Todos essa eles viram. Seu Afonso é vivo Só ainda? para me O seu situar no Afonso tempo. não. Só para me situar no tempo, esse momento do apito e do grito foi quando o Juan tinha deixado os meninos descansando ali, foi para dentro do mato de novo. O Juan já tinha voltado. O Juan deixou eles na barraca. Foi pra mata. Ficou 4 horas na mata. Volta. O Juan já estava aqui tomando a sopa com eles. Era 8 e meia, 9 horas da noite. Eles estavam tomando a sopa para botar as mochilas e as barracas dentro da Kombi para vir para Piquete. Nesse momento, o apito. Em seguida, o grito. Olharam, saíram imediatamente da casinha do seu Afonso. Olharam para a mata, luzes azuis se acenderam e se apagaram por 3 vezes. O seu Afonso, no inquérito, fala da questão que poderia estar na direção da estrada e que se confundiu com um carro, que poderia ter Faróis projetado um automóveis. farol de automóvel. Mas farol Mas azul? lá, Boa. inclusive lá naquela região que eu tive por várias vezes, na direção que eles relatam ter visto a luz, não há estrada para trás dessa Sim, direção, explicado é que mata não era fechada. descartado completamente. Essa hipótese assim, de carro, de estrada, de alguma coisa assim. Então, eles relatam dessa forma, que eles viram, depois eles entraram no carro e vieram embora para Piquete. Aí chegaram na casa do chefe Gugu, aqui, ligaram para os pais, comunicaram os pais. E assim, essa questão do
do relato deles, do apito, do grito, da luz, ela vai se encontrar com um depoimento que o pai do Marco Aurélio deu posteriormente, que ele fala o seguinte, que depois, durante as investigações, um delegado de Perdizes, ele foi lá atender uma carta precatória do processo. E aí ele chega lá e um delegado de Perdizes falou para ele assim: ô, seu Ivo, o senhor já pensou em extraterrestre, em ufologia? E você fala: olha, nunca pensei nisso, mas a essa altura do campeonato eu não duvido de mais não. Essa foi a resposta dele. Tá. Aí o delegado falou: olha, tem um general em Brasília, eu acho que o senhor deveria procurar esse general, porque ele faz contatos por telepatia. Moacir Puxou. Mendonça. Ele faz contato por Alfredo telepatia Moacir de Mendonça, e você deveria procurar esse general em Brasília, Agulhas porque se negras. eles... exatamente. se ele e ele já estava adoentado, estava de cama na época e tal. Se ele puder te atender, seria bom você bater um papo com ele. E quem sabe, se ele tiver contato mesmo, pedir para que eles digam se estão ou não com seu filho e tal, e se eles podem devolver, etc. Esse general Shoa, hoje, ele é o pai, ele já faleceu. Né? Ele já faleceu. Ele é o pai do atual general Shoa, que é o presidente do CONAD. Hoje. General do Shoa é uma... filho psicologia, os discos voadores. Então... E aí o seu Ivo foi, né? O seu Ivo foi, chegou lá e conversou. E diz o seu Ivo no depoimento dele para mim que chegou lá e ele falou: olha, eu vou fazer uma sessão e tal, espera. Ele aguardou um tempo e depois daquilo o general veio e falou: olha, até onde eu consegui, a informação que eu tenho para dar para o senhor é que eles não estão com Marco Aurélio. Eles não estão com Marco Aurélio. Em seguida até veio uma questão assim, eu comecei a ler sobre ufologia para ver como é que eu ia encaixar essa história no livro. Né? E aí vocês têm mais propriedade no assunto e podem dizer se há evidências e fatos do que eu vou dizer ou não. Mas o que eu pude constatar nisso é que, primeiro, o Gevaer, que é uma das autoridades no assunto, né, falar que a Serra da Mantiqueira tem uma concentração de energia magnética, que intensa. isso possivelmente intensa, teria atraído ou atrai objetos voadores não identificados. E segundo, assim, esse relato do general de dizer que por mais que ele não esteja, vamos considerar a hipótese que o Marco Aurélio não esteja, considerando o depoimento do general. Eu li também coisas assim, de que eles fazem as experiências no corpo humano, né, e que devolvem a pessoa num lugar completamente diferente daquele que ela foi capturada. Muitas vezes isso acontece. Exatamente, muito parecido com o Nilson Pátero, que foi pego num acidente de certa cidade nossa aqui do estado de São Paulo e foi largado do Espírito Santo lá em Colatina. Todo mundo procurando ele, cadê? Ele apareceu em Colatina do Espírito Santo. Boaventura? É Boaventura? O Edson Boaventura? Não. Esse caso é anterior ao nascimento do Edson. Isso, o Nilson Pátero, O Nilson Pátero. Houve dois. Outubro de 1973, por 2 vezes ele foi levado. Né? Por 2 vezes ele foi levado. Então, e ele retornou em Colatina. Você vê, estado de São Paulo interior, foi achado numa serra, gritando. Aí, parece muito que eu não mato. Exatamente, aí vem ao que você está me falando agora, que encaixa com o que eu li. Sim. Que aí os ufólogos defendem essa teoria. O seu Ivo, no desespero, com a família, procurando, inclusive, né, é bom evidenciar, por exemplo, ele procurou Chico Xavier, Assim. né, pediu que o Chico Xavier fizesse uma sessão especial para
tentar contatos com Marco Aurélio. E no final da sessão, segundo a dona Neuma, mãe do Marco Aurélio, essa é uma das últimas, é o que mantém viva a esperança no coração dela que o filho realmente está vivo, que o Chico Xavier no final da sessão disse o seguinte: olha, dona Neuma, eu só consigo contato com os mortos. E no final da sessão ele falou: seu filho não está entre os mortos. Eu tentei, procurei e não consegui contato. Por quê? Porque se o seu filho estivesse entre os mortos, eu conseguiria o contato com ele. Então eu estou dizendo para a senhora: o seu filho não está entre os mortos. E aí vem aquela questão assim, que eu acho importante falar, humanamente, os esforços que foram feitos. 300 homens especializados, trabalharam na operação e nas buscas. Foram 180 homens do Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, do Exército Brasileiro. Foram 18 homens do Comando de Operações Especiais. Foram 10 cães farejadores do Canil de Taubaté, que vieram para farejar. Inclusive deu problema com os cães, porque o frio deu coriza, eles perderam o faro lá em cima. 6 alpinistas de agulhas negras para descer caverna, buraco, toca, precipício e tudo. Mais 10 espeleólogos, exploradores de caverna, para explorar as cavernas. Mais a Polícia Federal, escoteiros e voluntários, durante 30 dias. 2 helicópteros, um da aeronáutica e o outro mandado pelo governador da época, o Franco Montoro. E aí, até na época, foi pedida para aquela vidente Neila Alckmin. Eu lembro você de nome. A Neila Alckmin fazia previsões para o governo. E procuraram a Neila, né, para pelo menos dizer se o Marco Aurélio teria morrido de fato. E a Neila disse que não. O Marco Aurélio não morreu. O Marco Aurélio está vivo. Foi a previsão que ela fez. Até é curioso esse fato de videntes, porque dos oportunistas e não oportunistas, daqueles que queriam a fama, os 5 minutos de fama na TV, e daqueles com mais credibilidade, todos são unânimes em dizer uma coisa: que Marco Aurélio não morreu. Os videntes dizem que Marco Aurélio está vivo, que ele não morreu. Então esse é um fato também que alimenta muito a esperança da família em encontrá-lo vivo. Então a operação durou 30 dias. Nenhum sinal dele morto, nenhum vestígio dele vivo, né? E uma operação que entrou para a história praticamente, porque a revista Go Outside, ela fez uma pesquisa dos 10 mistérios, dos 10 casos de mistérios não decifrados do planeta, né? E o caso Marco Aurélio se enquadrou em terceiro lugar. Terceiro lugar. Essa revista até eu tinha, quando a Record veio fazer a matéria comigo, eles levaram a revista. Eu participei do Geraldo Luiz, do Balanço Geral, e do Domingo Espetacular. E aí eles acabaram, eu deixei a revista com eles, porque senão eu mostraria aqui que o caso Marco Aurélio foi considerado o terceiro caso de desaparecimento do mundo não decifrado. Para nós mesmos, ufólogos, quando a gente estava a caminho mesmo, já sabendo sobre, né, essa sua história, o seu livro, a gente ficou meio assim, muito pensativo, o grupo, né, de coisa incrível que aconteceu com esse rapaz, né, impressionante. E houve pressão em cima de você na confecção do livro? Sim, houve. O que aconteceu? Relata pra gente o que aconteceu no processo do inquérito policial, no processo de investigação. Como que aconteceu? A polícia queria respostas. E assim, no calor da situação e da emoção, vale tudo. Vale tudo, né? 1985, final da ditadura, abertura política, mas a ditadura muito presente ainda no país. Os policiais, inclusive, tem um aqui que
ele Principalmente numa região estratégica que é o Vale do Paraíba. Você poderia mostrar Pode. Vale do Paraíba. Esse aqui são eles. Esse Esse aqui é o Espera aí, vira aqui pra mim, por favor. Deixa Esse eu... aqui é o irmão. São os irmãos. Baixa um pouquinho a imagem. Aí. Marco Antônio e Marco Aurélio. Marco Aurélio foi que desapareceu. Isso. O Marco Aurélio qual é? Marco Aurélio é esse. Tá. Aham. Até essa foto aqui também é curiosa, ela foi publicada no Estadão na época. Baixa um pouquinho. Esse aqui é o Juan, Tá, sim. tá? E Tá. esse aqui é hoje é coronel, na época era tenente, Ayrton. Eles estão na serra, Ah, tá? tá. E já começaram a interrogar o Juan lá. E que o Juan negou quando queria alguém quis Ajuda, e exatamente, ele negou. ajuda. Só que o Juan, assim, existe todo foi puxada a ficha dele, né? Ficha criminal e etc. e tal. Ele se submeteu também a entrevistas com psicólogos, psiquiatras, para ver a personalidade dele até onde ia, se realmente era um sujeito capaz de cometer um crime de pedofilia ou alguma coisa do gênero, né? E, assim, pressão física ele sofreu. Ele foi espancado, ele foi para o pau de arara, levaram ele para a serra numa tarde, quase noite, temperatura abaixo de 0, e tiraram toda a roupa dele e começaram a jogar água gelada nele, naquela temperatura, para ver se ele confessava. Tem uma técnica que eles usavam também, de tentar afogar a pessoa pelo nariz, então eles amarravam e jogavam água no nariz aqui para tentar afogar a pessoa. Na delegacia, eles pegaram os garotos de 15 anos, e aqui esse coronel, tenho amizade com ele e tudo, mas foi uma das pessoas também que tentou me pressionar, até porque essa foto eu publiquei no livro. Ele não deve ter gostado muito. Não, nem um pouco, né? Até porque quando eu tive uma conversa com ele, ele falou, não teve tortura, você está inventando que teve tortura. Eu falei, coronel, o senhor está defendendo a imagem da corporação do senhor, é natural que o senhor fale que não tenha tido. Agora, quem apanha lembra, quem bate esquece. Isso é verdade. Entendeu? E o senhor vai negar que era. O senhor vai negar que era o regime da época, que era assim que vocês agiam. Então eu peitei também, enfrentei de certa forma. Fui ameaçado com processos por militares e tal, por dar nome aos bois de como a tortura foi feita. Na delegacia, por exemplo, eles colocaram os garotos de 15 anos em salas separadas, sem a presença de comissário de menores. Não tinha nenhum comissário. Sem a presença dos pais. Esse apoio. Tá? E simplesmente o Edmundo Zaborski, que comandou quase toda a operação do Corpo de Bombeiros, um coronel do Corpo de Bombeiros, chamado Edmundo Zaborski, entrava na sala com a permissão do delegado da época já falecido, Dr. Isidro Ferraz, da cidade de Cruzeiro, que ele entrava e apontava a arma para a cabeça dos garotos de 15 anos, pressionando, fala a verdade, fala que o Juan abusou sexualmente do menino. E já vinha com a resposta pronta para os garotos confirmarem aquela versão, para dar para a imprensa a versão e dizer, olha, nós temos provas concretas agora, podemos prender o Juan e encerrar o caso. Inclusive, o próprio escrivão deu o depoimento para mim, que o escrivão da época ele não participou do interrogatório simultaneamente. O delegado chamava ele depois lá e ditava para ele o que é que tinha sido falado. Quer dizer que do próprio interrogatório, alguns depoimentos, dá para se suspeitar da versão daquilo, porque foi de acordo com o que o delegado... Eles prepararam um documento, redigiram um documento, já falando da pedofilia e que o Juan teria abusado, e apontava para os garotos, assina esse documento aqui. Já pegaram o Oswaldo, porque assim, achavam... Os meninos não cederam. Nenhum cedeu. Não tinha como. Nenhum cedeu. Né? Houve uma convicção tão forte ali, no depoimento deles, que há contradições. Há contradições sim. Por exemplo, o Juan teria, na noite anterior à subida ao Marins, o Marco Aurélio teria saído da barraca para fazer xixi. E que o Juan teria saído nesse momento atrás do Marco Aurélio, foi até onde ele foi urinar. Tá. Afirma que o Juan saiu atrás dele. Os outros dois dizem, não, o Marco Aurélio saiu, mas o Juan não foi atrás dele, ele permaneceu na barraca.
Porque a polícia queria pegar esse momento como a hora da oportunidade. Do assédio. A hora do assédio. A hora da oportunidade. Tá. Entendeu? Pra ajudar no Mas não teve treinamento confirmação. E não teve confirmação disso. Aí pegaram o Oswaldo numa sala fechada da delegacia, botaram ele assim sentado de frente, encheram um barril de água gelada, pegaram o Juan, tiraram a roupa do Juan, mandaram o Juan entrar no barril de frente pro Oswaldo, e um soldado vinha e abaixava, mergulhava o Juan, né, e levantava ele. Pra quê? Pressão psicológica em cima do Oswaldo, pro Oswaldo enxergando, pelo amor de Deus, para, eu conto, eu falo. Porque sob tortura, você fala Sim. até aquilo que você não fez. verdade, Você confessa o crime que você não fez, pra porque parar de é apanhar. Pra parar. E o que é convicto nessa história, assim, que é mais surpreendente nessa história, é que o Juan levou o pau que levou e foi convicto em dizer, eu não matei o Marco Aurélio. Segurou a bronca, não falou. É Não verdade, falou. né? Porque não pode confessar coisa que ele não fez. Não falou. Exatamente. Até a família não considera criminoso. Houve um afastamento total. Juan hoje é vivo. Juan mora em Manaus. É advogado. Fez advocacia, diz ele na entrevista que eu fiz com ele, que ele fez advocacia diante das injustiças que ele sofreu. Mas um cara também, sabe? Um cara assim que na conversa com ele a gente percebe frieza. Frieza da parte dele, sabe? E até um pouco de ironia. Porque quando ele fala assim, a polícia dizia que eu matei e enterrei. Eu quero que me deem a chance de enterrar um corpo com uma faquinha de meia polegada, num terreno rochoso. Eu não tinha equipamento para abrir buraco. Mesmo que eu tivesse, eu não conseguiria, porque eu não tive tempo hábil para Que é isso. uma grande verdade. Então eu não teria. Então ele se defende dessa maneira, né? Se intocou lá em Manaus. Eu acho que a última entrevista que ele deu foi para mim, porque depois as emissoras tentaram falar com ele e ele se negou, porque é toda uma retomada do caso na vida dele. E até hoje ele é visto como o suspeito, o cara que cometeu alguma coisa contra o Marco Aurélio, né? E aí... Quer dizer, eu quero entender assim, naquela ocasião em que, novamente, o Marco Aurélio surgiu gritando, todo mundo apavorado, ele gritando, Supostamente a voz do Marco supostamente, Aurélio. né? Sim. Apito não havia, apito não. Não, eles ouviram o apito. Eles ouviram o grito, o apito primeiro, Depois o... depois vem um grito. E sim. eles, no inquérito, eles dizem que a voz era do Marco Aurélio. O grito foi do Marco Aurélio. Eles saem, olham luz azul. e a luz azul. Uma luz azul se acendeu e se apagou por 3 vezes. Tá. Na E aí mata. tem... Na mata. No meio da No meio da mata. Que horas foi isso? Que horas? 8h30, 9 horas da noite. Qual tinha alguma característica especial essa luz azul? Era Isso que eu quero intensa? Era uma luzinha? Eles Era disseram que foi um instante mágico de luzes, que foi muito rápido e se acendeu e se apagou por 3 vezes. Por 3 vezes. Não tinha lanterna com ele? Instante. nenhuma especial. Não, naquela época lanternas azuis Só não. pra Qual é? curiosidade de quem tá... Não se fabricava Alguém queria lanternas perguntar. azuis naquela época. Instante mágico, algum deles chegou a definir isso? Como assim? Você chegou a conversar com Eu eles? conversei sobre isso, tá no livro, né? Até o segundo capítulo do livro, deixa eu ver se é do livro 1. Segundo capítulo do livro, o apito, o grito e a luz. Né? Eu dediquei o segundo capítulo a esse evento, Aí até tem uma afirmação aqui, o garoto Oswaldo, chocado com tudo aquilo que acabara de ver e ouvir, evidenciou: a luz eu não sei de onde veio, mas o apito e o grito são de Marco E o Aurélio. Ricardo dizia... E o Ricardo Salvione também, né? Dizia o mesmo. E o Ramatiz também, quer ver? Aí ao saírem da mata, meia hora depois, de sucesso, todos ficaram impressionados ao identificar o som proveniente de um apito. E logo atrás da ardida sonoridade que fez com que os olhos dos presentes se arregalassem, um profundo grito foi ouvido.
Saltaram todos e correram em direção à porta. O chefe Juan, o chefe Gugu e os demais escoteiros saíram e ficaram surpreendidos quando olharam para a mata de onde provavelmente os sons teriam vindo. Ao longe, luzes azuis se acenderam e se apagaram 3 vezes. Juan, desesperado, tomou a iniciativa. Vou apitar para ver se temos retorno. Falou já colocando o apito na boca e entrando na mata, seguido por mais 2 adultos. Aí é onde o garoto Oswaldo fala, a luz eu não sei de onde veio, mas o apito e o grito são de Marco Aurélio. Na entrevista, é porque essa primeira parte do Foi livro... muito curta essa parte que você cita, né? mas aqui tem um depoimento, porque a primeira parte do livro, eu narro a história, mas o jornalista ainda não entrou na história. Sim. Eu estou narrando a história e na segunda parte do livro, que é aí a hora que eu entrevisto, né, eu entro na história para investigar. E aí é onde eu falo com a palavra as fontes. Aí eu teria que achar aqui um momento em que, aí já é a entrevista minha com ele, ele falando do fato 20 anos depois. Porque quando eu entrevistei... Eles são vivos ainda? São vivos. Dá pra gente conseguir conversar com eles ou é difícil? Agora, o único que aceitou, na verdade, assim, a Record pediu os contatos. Eu não sei se vocês chegaram a ver os vídeos, as matérias produzidas pela televisão. Eu vi alguma coisa. O Alexandre. Então, o único que aceitou falar agora de último foi o Ramatiz. O Ramatiz deu entrevista para a Record, falou numa boa. O Oswaldo, ele é um cara muito traumatizado com essa história. Ele aceitou falar comigo. Eu não sei se ele aceitaria, eu dei até os contatos dele para Record e tudo, e acho que eles tentaram localizar, tentaram falar. E o Ricardo também. Moram todos em São Paulo. Todos moram em São Paulo. Eles já eram de São Paulo. Já eram de São Paulo. Já eram de São Paulo. Só uma pergunta que eu ia fazer para você. Então quer dizer que na hora do apito e do grito, o chefe, pelo menos o Juan, entrou para dentro da mata para tentar procurar de novo. Você sabe por quanto tempo ele 4 horas. Ele entrou na hora do apito e do grito. Não, na hora, isso foi antes. Na hora do apito e do grito foi uma coisa muito rápida. Foi à noite. Ele entrou, e depois ele foi seguido por 2 adultos, que era o chefe Gugu mais o seu Afonso, entraram atrás dele na mata. Eu acho que foi uma questão de 10 minutos, mais ou menos, eles ficaram ali. Não viram mais nada, viram mais nada. Acabou aquele grito, silenciou tudo. Silenciou tudo.